Boa noite, sejam todos bem-vindos ao último dia de palestras da Semana Acadêmica de Relações Públicas da Unicinos, edição 2020. Estamos extremamente felizes por realizar este evento com tanto carinho e dedicação e de forma 100% virtual. Neste semestre, o nosso tema é O Futuro é Agora. E para contemplar as competências deste futuro, vamos dar continuidade à nossa programação com a palestra Representatividade, Gênero e Minoria nas Organizações, com os maravilhosos Florilson Santana e Luana Daltro. Flori Santana é analista de performance e professora. É especialista em comunicação digital na Unifax, bacharel em Relações Públicas na Unibahia, analista pleno de performance de mídia digital, professor especialista no Centro Universitário de Salvador e pós-graduação em marketing na UNEF. Atua na área de comunicação há mais de 7 anos. Possui em seu histórico clientes como Governo da Bahia, Universidade Federal, Concessionária Via Bahia, Shopping Piedade e Grupo Sanave. Atuou como coordenador digital na eleição suplementar para o governo de Tocantins. Dentre os seus cases pessoais está o projeto RP Depressão, idealizado em 2012, e que é uma das maiores páginas sobre a profissão de relações públicas do Facebook. Foi ganhador do prêmio RP Brasil e finalista no troféu Jatobá. Atualmente também coordena e ensina na Flor Digital, empresa de cursos e palestras sobre comunicação digital, relações públicas e mídias sociais. Nossa segunda palestrante é Luana Daltro. Ela é graduada em Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atua como analista de marketing com ênfase em branding na King Roche. Possui uma ampla visão sistêmica na estruturação de estratégias de comunicação a partir das diretrizes do negócio. Desenvolveu expertise em criação de editorias de conteúdo, gestão de social media, estratégia de mídia paga e desenvolvimento de relatórios para o Facebook, Instagram e LinkedIn para diferentes segmentos. Construiu estratégias digitais para os segmentos de evento, tecnologia, turismo, intercâmbio, educação e odontologia. Meu nome é Sabrina, eu serei a mediadora nesta noite. Sou aluna da atividade acadêmica de Relacionamentos Organizacionais. Gostaria de salientar que quem ainda não se inscreveu poderá fazê-lo através do link. Gostaria também de dizer que no chat da palestra tem um formulário de presença que vocês devem preencher para garantir a sua presença e também as horas complementares. Após a fala dos nossos palestrantes, abriremos para as perguntas. As perguntas poderão ser feitas no chat e serão lidas por mim ao final da fala dos palestrantes. Agradeço a presença de todos, em especial professores e alunos. Passo a palavra agora para a palestrante. Boa palestra a todos. Olá, gente, boa noite. Vou começar falando um pouquinho aqui para vocês. Vou compartilhar minha tela agora. Bom, então, acho que falar sobre esse tema, para mim, é super representativo, assim, porque para além de ser uma profissional de relações públicas que atua na área da comunicação, esses marcadores, né, trazer muita questão de gênero e raça que me constituem, são problemáticas, são temas, né, que eu sempre pautuo, continuo, né, de alguma maneira desenvolvendo conteúdo sobre isso. Então, vamos começar um pouquinho trazendo, né, essa representatividade, gênero e minorias nas organizações. Então, começar me apresentando de uma outra forma, assim, mas de uma forma que eu acho que é mais pessoal. Além, né, de ser as relações públicas, trabalhar com branding, eu sou uma geminiana, né, como toda pessoa da comunicação ou das humanas. Precisamos falar de signos. Eu gosto muito de política e sempre busco, de alguma maneira, estar, né, dentro desses assuntos, buscar, debater sobre isso. Participo também da comunidade Global Shapers, que é uma comunidade, né, de voluntários que, de alguma maneira, buscam, em diferentes lugares do mundo, propor, né, projetos de impacto social nas suas cidades. E aqui em Porto Alegre, a gente tem um hub que está focado nisso.
E também, né, gosto muito de dar as famosas palestrinhas sobre a temática racial, então gosto de produzir e falar sobre isso e efetivamente palestrar, então está sendo uma honra estar aqui com vocês esta noite. Então, quando eu falo, né, dessa brincadeira de dar as famosas palestrinhas, é porque tem até uma hashtag que os meus colegas me deram, assim, esse apelido carinhosamente, de Lu Palestrinha, e eu faço produção de conteúdo para o Medium, né, falando um pouco sobre essa temática racial de modo geral, pensando muito na temática antirracista. E também produzo conteúdo para o meu Instagram, e aí é totalmente focado, né, nessa temática, mas também buscando de alguma maneira falar sobre como a comunicação ela também pode se relacionar nisso, né? E para começar, eu queria fazer um grande questionamento para vocês. Quem é minoria, né? Quando eu vi o tema da palestra, eu fiquei pensando muito sobre que minorias, né? Que minorias são essas? E aí eu fiquei, na hora, me veio muito na cabeça a questão de, quando a gente fala de minorias, a gente pensa, né? Será que são pessoas negras? Será que são mulheres? Será que são idosos? E, efetivamente, o que a gente quer dizer quando a gente fala em minoria? E daí... Opa! E aí, quando a gente pensa, né, em minoria, a gente traz alguns dados para refletir se efetivamente isso é uma minoria, né? Se a gente considerar a população negra, nós somos 54% da população brasileira. Então, já começamos aí a tensionar um pouco isso. Se a gente for pensar em mulheres também, 51,6% da população brasileira é formada por mulheres. E se a gente for pensar em idosos, 13% da população brasileira tem mais de 60 anos. E se a gente for ainda, né, questionar ainda mais, né, esses pontos, então 6,7% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. E 10% da população brasileira se autodeclara como LGBTQI+. E aí eu fico pensando, realmente são minorias, né? Porque quando a gente pensa em minorias, a gente fala o quê? Desses grupos que são minorizados, né, na sociedade. E, na verdade, isso acontece por N fatores, e a gente pode pensar muito sobre a constituição, né, das nossas sociedades, que acabou não privilegiando, né, não beneficiando as mulheres, se a gente for pensar em pessoas negras da mesma forma, indígenas, e se a gente começa, né, a transcender para a questão de gênero, a gente compreende ainda mais, né, o quanto existe uma disparidade entre homens e mulheres. E aí, se a gente traz isso para o contexto Brasil, né, a gente tem diferentes números que refletem essa desigualdade. Então, quando a gente pensa em minoria, a gente tem que considerar que, na verdade, não são minorias, né? Foram pessoas, grupos sociais minorizados ou podem ser considerados como minorias sociais, porque aí, por mais que sejam, em alguns casos, como a população negra, que é a maioria do Brasil, né, populacionalmente falando, é uma minoria social, ou seja, ela foi colocada num grupo minoritário no sentido das questões, né, das construções sociais serem feitas de alguma maneira que não privilegiam essa população. Então, só para a gente começar a pensar sobre isso. E aí, um ponto que eu gosto sempre de trazer é essa pirâmide social considerando gênero e raça, né? Hoje a nossa sociedade ela é composta dessa maneira. Na verdade, quando a gente vai falar sobre a pirâmide social, a gente pensa em classe só, né? Ou seja, a base ela considera, né, as pessoas mais pobres e o topo seriam as pessoas mais ricas, né? Refletindo a desigualdade social do nosso país. E com a pandemia isso vai ficar cada vez mais evidente, né? A gente vai ter um achatamento assim dessa diferença, um grande abismo. Mas eu gosto de trazer esse ponto de considerando gênero e raça, porque quando a gente observa, né, a nossa sociedade, a gente não pensa numa pirâmide, a gente pensa que todos somos iguais, que todos nós temos as mesmas oportunidades e conseguimos acessar todos os lugares. Inclusive, estar aqui falando para vocês e vocês estarem me assistindo é uma forma, né,
de um acesso que nem todas as pessoas vão ter, porque muitas vezes ou a informação não chega, ou porque o conhecimento, muitas vezes, ele não é universal. Então, é a gente pensar, né, nessas oportunidades que a gente acaba tendo. Então, quando a gente pensa nessa pirâmide social, a gente precisa compreender que as pessoas brancas estão nesse topo, né? E aí, existe uma diferença muito interessante. Por que que o homem negro está junto com a mulher negra nessa pirâmide? Porque, sociologicamente falando, a mulher negra, ela ocupa a pirâmide social. E aí foi feita, um estudo que eu vi, foi feita essa releitura, né, de trazer o homem negro também para a pirâmide, porque considera o seguinte fato, de que ambos acabam, né, sendo preteridos ou acabam ocupando essa base, porque muitas vezes as mulheres brancas, por exemplo, conseguirão ter acessos a lugares que o homem negro não conseguirá. Então, é considerar um pouco como socialmente a nossa sociedade ela é organizada e ela acaba efetivamente não privilegiando grupos como as pessoas negras. E aí, quando a gente pensa em representatividade, eu gosto muito de trazer esses 3 pontos, né? Que representatividade é falar sobre diversidade, ou seja, buscar a diversidade de pessoas, de pluralidades e diferenças, é inclusão, então pensar em como a gente vai incluir essas pessoas efetivamente, porque uma coisa é a gente pensar em diversidade, ou seja, buscar numa empresa, né, que é o tema hoje, falar de organizações, pensar em levar pessoas plurais, diversas para um ambiente, mas não pensar em como incluir elas. Porque aí a gente não está efetivamente pensando em inclusão, né? E a acessibilidade é efetivamente pensar todas as formas como a gente se comunica, né? E produz muitas vezes essas ferramentas de comunicação, por exemplo, para que elas sejam acessíveis para todas as pessoas, não só acessíveis no sentido de, né, por exemplo, ter um intérprete de Libras, ou a gente fazer uma audiodescrição, né, de, por exemplo, eu sou uma mulher negra, né, com cabelo longo, crespo, pele negra clara, enfim, não é só nesse sentido, mas pensar o quanto a informação, ela também é uma forma de acessibilidade, né, pensar como a gente pode tornar a comunicação, a informação, acessível para todas as pessoas. E aí, pensando nessa diversidade, inclusão e acessibilidade, é que eu acredito que a gente vai efetivamente chegar na representatividade. Então, é um percurso que a gente tem que fazer, né? Quando a gente pensa em representatividade, a gente quer se enxergar, a gente quer conseguir, né, se ver no outro. Mas para que a gente efetivamente conquiste essa representatividade de vozes, de pessoas, a gente precisa antes percorrer esses 3 caminhos, né? Que é diversificar, incluir e acessar, ou seja, buscar acessibilidade de alguma maneira para que efetivamente a gente encontre a representatividade. E aí, um dos pontos que eu gosto muito, assim, quando a gente pensa em marcadores sociais, é pensar que esses marcadores, né, e o que são marcadores sociais para contextualizar para vocês, é considerar como cada pessoa é constituída. Então, por exemplo, eu sou uma mulher negra, de pele clara, de periferia, e aqui eu já trouxe 3 marcadores. Então, eu falei sobre gênero, que é, né, como me constituo enquanto mulher, raça, ou seja, falo, né, que eu sou uma pessoa negra, e periférica, eu trago a classe. Então, pensar como são esses marcadores que vão me constituir, né, vão me representar, identificar enquanto sujeito. E intersecção, e aí surge esse conceito da interseccionalidade, que é pensar o quanto a gente precisa considerar nas nossas análises, né, de comunicação, esses marcadores em intersecção. Ou seja, não tem como eu falar de uma Luana só considerando gênero, ou só de uma Luana considerando raça, ou só de uma Luana considerando classe. A gente precisa considerar esses 3 marcadores em intersecção. E o conceito da interseccionalidade, ele vem por isso. Ele surge lá depois, né, na década de 80, nos Estados Unidos, justamente de uma pauta de feministas negras para contemplar essa diversidade, né? O quanto esses marcadores eram importantes. Não tem como eu discutir feminismo, não tem como eu discutir sujeito, né, enquanto mulher, se eu não posso falar sobre raça, eu preciso falar sobre as duas coisas me marcam. Então, é muito importante, assim, quando a gente for ter esse olhar, né, para a diversidade, a gente considerar esses modelos em intersecção.
E quando a gente vem para o mercado de trabalho, a gente tem alguns dados que eu acho que são bem bacanas da gente refletir, assim, por que a gente tem uma desigualdade. Então, 14% da população negra estava desocupada em 2018 contra 10% dos brancos, ou seja, uma diferença de 4%. Quando a gente pensa em pretos e pardos, são a maioria em setores com remuneração mais baixa. E aí tem alguns exemplos, né? Então, agropecuária, construção civil e serviços domésticos. E mesmo quando essas pessoas conseguem, né, acessar, ou seja, terem o mesmo nível de escolaridade, elas ainda assim, né, pessoas brancas ganham mais do que pessoas negras. Então, quando a gente pensa, né, o nosso contexto de organizações hoje, a gente tem que considerar de quais organizações que a gente está falando, sobre quais segmentos e efetivamente como essas organizações elas estão representando, né? Elas estão conseguindo dividir a comunicação, a forma como as suas funções são vistas, né? Para que todos tenham a equidade. Então, eu acho que é um ponto muito importante da gente pensar quando a gente traz isso para o mercado de trabalho de forma geral. E aí eu trago alguns dados também falando, né, sobre esses recortes, né, marcadores sociais. Apenas 1% dos brasileiros com alguma deficiência está no mercado de trabalho. Então eu fico pensando, né, até que ponto a gente está efetivamente incluindo, né, se a gente tem 10% dessas pessoas, apenas 1% está no mercado de trabalho. E quando a gente traz, né, para um contexto de mulheres, a gente vê que mulheres recebem 20% a menos do que homens. Então, efetivamente, a gente tem discutido cada vez mais, isso é super positivo, sobre a questão de gênero nas organizações, mas a gente ainda vê uma disparidade muito alta. E aqui é um dado que reflete muito assim o quanto a diversidade ela é importante sim para as organizações, né? Que organizações que conseguem discutir diversidade, especialmente nas lideranças, têm um retorno e receita, ou seja, dinheiros de 19% maior devido à inovação quando comparadas a empresas que não têm esse tipo de estratégia. Então, é uma coisa que várias pessoas que defendem, né, a diversidade nas organizações sempre falam. Uma organização que não se preocupa com diversidade, ela está perdendo dinheiro, porque é uma questão não só, né, da gente pensar numa efetivamente numa equidade, mas pensar o quanto que pessoas diferentes, pensando de formas diferentes, elas se somam, né? Então, é um ponto também da gente considerar. E por que tudo isso acontece, né? Quando a gente considera, por exemplo, pessoas negras, um dos motivos é o racismo estrutural. Então, a nossa sociedade ela é constituída, né, por um racismo muito forte, e é tão forte que a gente não consegue assumir o quanto a sociedade brasileira é racista. A gente tem um ensino desigual, e não só no sentido de relação a pessoas brancas e negras, mas efetivamente escolas públicas e privadas, né? E a gente consegue efetivamente preparar muito mais no ensino de base quem está numa escola privada do que quem está numa escola pública. E requisitos inalcançáveis. Então, a gente está cansado de ver vagas que pedem intercâmbio, inglês, espanhol, que dominem diferentes softwares, mas, né, trazendo muito para a comunicação. Mas quando a gente vai ver, né, todas as pessoas tiveram a oportunidade, o acesso para fazerem cursos ou se especializarem nesse tipo de necessidade que está sendo exigida. Então, entra muito naquela questão que eu falei lá no início, da acessibilidade. E uma visão preconceituosa dos recrutadores também, né? Porque a gente sabe o quanto a gente tem esses vieses inconscientes na nossa cabeça, então muitas vezes já nesse recrutamento ou nessa disposição à vaga já existe uma barreira ali que as pessoas negras nem alcançam às vezes as entrevistas, e as mulheres também são exemplo. Enfim, a gente pode trazer todos os marcadores, né, desse grupo de minorizados, o quanto não acessam. E o deslocamento. E aí vocês vão pensar, como assim, né? O bairro influencia. Sim, para muitas empresas, se tu mora numa periferia e, sei lá, tu tem que pagar, eles têm que, né, te dar 4 passagens por dia, tu já é um candidato eliminado. Então, também é um ponto que acaba dificultando o acesso e as pessoas conseguirem estar nesses ambientes. E aí, eu gosto de trazer também, assim, para a gente refletir. Eu acabei não colocando ali no slide, mas fala sobre a pandemia, né? Que eu acho que
esta pandemia que a gente está vivendo, ela já está e vai cada vez mais refletir no mercado de trabalho. Não é à toa que tem um dado que as mulheres foram as mais demitidas nesse período de pandemia, e aí fala muito sobre isso aqui nesse dado. As mulheres ficaram mais sujeitas à perda de emprego em meio à pandemia por estarem menos presentes em atividades consideradas essenciais nos decretos do governo. Essa é uma fonte do G1, eu não coloquei. Mas quando eu vi essa matéria, ainda não tinha saído o dado de que efetivamente as mulheres foram as mais demitidas nesse período. E quando a gente pensa, né, na população negra, o que a gente traz, né, desse racismo estrutural que acaba condicionando as nossas ações, é que as pessoas negras, elas acabam sendo mais vulneráveis porque elas ocupam essas posições, né, de mais subalternidade. Então, por exemplo, quando a gente considera ali, né, a área da saúde, a maioria dos profissionais que estão atuando nessa base são enfermeiros e são negros. As pessoas negras percorrem as ruas trabalhando de bicicletas e de moto na entrega de refeições, e são boa parte dos que atuam nos serviços de limpeza urbana. Portanto, estão em condições de trabalho que os deixam mais expostos ao coronavírus. Não é à toa que as pessoas que mais foram, né, tiveram mortes, foram letais ao vírus no Brasil e nos Estados Unidos também, foram pessoas negras. Então, quando a gente considera esse cenário, e tem um outro dado, né? Pessoas negras, mulheres e idosos foram e vão ser, né, no futuro, os mais afetados, não só no sentido da saúde, né, mas de como isso vai influenciar nas suas vidas. Então, é importante a gente considerar esses dados para o que a gente está buscando nas nossas organizações, já considerando que, né, isso já está posto, assim, né. Então, eu acho que é um ponto bem preocupante e acredito que, infelizmente, esses dados eles vão ser vistos cada vez mais no reflexo de uma sociedade mais desigual. E aí, quando a gente traz para a comunicação, eu trouxe algumas matérias assim para a gente refletir um pouco sobre o que a gente está fazendo, né, quando a gente pensa, né, enquanto comunicadores. Então, a pandemia aumenta a distância entre mulheres reais e publicidade, diz estudo, e são matérias desse ano. Então, assim, a gente pensa, poxa, estamos efetivamente, né, buscando uma pluralidade, a gente vê avanços da comunicação em diferentes formas, mas ainda assim a gente não está conseguindo retratar quem são essas pessoas, né? E apesar da evolução, a publicidade ainda reforça estereótipos sobre a população negra, ponto estudo. Então, assim, é um outro dado que reforça o quanto a gente ainda tem um deslocamento, né? Existe um grande abismo nesse sentido. E aí, um outro dado é negras sozinhas e só família branca. Bancos de imagem espalham estereótipo. E aí eu gosto muito de pensar que como nós, como comunicadores, né, precisamos usar esses bancos de dados, né, bancos de imagem, desculpa, para construir muitas vezes campanhas. A gente tem que refletir sobre isso, né? Que esses bancos, eles estão reproduzindo um estereótipo. Muitos deles já se deram conta, já conseguiram trazer mais pluralidade, não é à toa que criaram, né, um banco específico de imagem para as pessoas negras, porque a gente não se via representado. Então, assim, são N questões que vão vamos dizer assim, vão se interseccionando para a gente refletir. E aí, trazendo assim mais para finalizar um pouco esse pensamento e um todo assim que eu queria falar hoje para vocês, que é muito mais refletido que efetivamente propor, mas eu tentei propor algumas coisas. Então, eu acho que nosso papel, enquanto comunicadores, enquanto relações públicas, é pensar e tensionar, né? A presença de pessoas diversas nos locais onde trabalhamos, eu acho que a gente tem um papel muito importante neste momento. Independente da posição que você ocupa no lugar onde você trabalha, faça o teste do pescoço, que é o que a gente sempre fala, né? Comece a olhar para ver se efetivamente você se vê, né? Você vê a diversidade, né? Eu sempre penso se eu consigo me ver representada, se eu consigo ver pessoas negras, se eu consigo ver mulheres negras, né, ocupando esses lugares. Pensar também que a gente precisa buscar a equidade. Então, assim, equidade no sentido
tanto de ver cada vez mais pessoas negras, mulheres, pessoas LGBT, idosos também, né? Porque são pessoas que estão aí super ativas e que a nossa população ela está envelhecendo, então a tendência é que a nossa pirâmide ela já está ficando invertida, então considerar que esse público vai cada vez mais ser essencial nesse processo. Provocar reflexão sobre a comunicação que estamos divulgando. Então, quando a gente está fazendo parte de um planejamento, de uma campanha, é pensar efetivamente se essa comunicação que a gente está, né, divulgando, projetando, ela é acessível, ela é diversa, ela é inclusiva, né? Cadê a representatividade? Eu acho que trazer aqueles 3 pontos, como se fosse um checklist, ajuda a gente a pensar, né, nesse processo. E instigar a pesquisa e o planejamento considerando profissionais plurais. Porque o que mais a gente escuta é, mas eu não achei, eu não encontrei. Mas você pesquisou, você planejou, você tentou buscar vozes diferentes para a construção. Não é à toa que todo ano existe alguma marca que acaba, né, fazendo algum tipo de preconceito, independente se é de gênero, raça ou até de sexualidade. Por quê? Porque essas equipes ainda estão muito, né, pouco efetivamente plurais e muito mais pensadas nas suas necessidades. Então, é expandir efetivamente essa pluralidade de ideias, comunicação, e eu acho que é o nosso papel enquanto comunicadores. Então, gente, é isso. Tentei ser o mais breve possível, embora eu fale bastante. E aqui está o meu e-mail, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida. E eu sei que também vai ter um momento para a gente conversar um pouquinho, mas caso alguém queira mandar. E também vocês podem me procurar nas redes sociais aí pro Luna Daltro, que também a gente pode conversar depois. Obrigadão! Muito obrigada, Luana. Agora a gente passa a palavra para o Flores. Por favor, fique à vontade. O áudio está mudo. Agora foi? Agora foi. Agora foi. Olá, gente. Boa noite. Boa noite a todas e a todos que estiverem aí presentes, nos assistindo. Primeiramente, muito obrigado ao convite para participar dessa palestra, participar desse momento. Fiquei muito feliz em ver outra participante aqui junto conosco, uma preta maravilhosa que eu já entrei em contato, já conversamos aí no Instagram, que a gente precisa realmente estar em contato cada vez mais. E eu até senti essa necessidade, falei, olha, que bom ter o convite, mas tem mais gente. Aí quando falaram, vai ter sim, tá participando, eu achei mais sensacional ainda ter uma pessoa junto com a gente falando com propriedade sobre a parte da diversidade, enfim. Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre as minhas vivências. E eu acho que é interessante trazer esse lado também, por trazer a minha própria realidade, a minha história e conversar com vocês. E ser realmente como se fosse um bate-papo aqui. Eu estou falando meio no mute, né? Vocês estão no mute, mas daqui a pouco vai abrir a parte das conversas aqui, a gente vai poder conversar um pouquinho mais. Bom, quem sou eu? Primeiramente, apresentar para vocês. Eu sou Florilson, um nome lindo, maravilhoso que meus pais me deram aí. É um nome criativo, eu posso até depois explicar como foi a criação dele. Mas muita gente me conhece, desculpa o barulho do carro que pode estar passando na rua agora, empolgado, sextou aqui. Muitas pessoas me conhecem como Flores, tá? O meu nome, meu codinome aí de mercado, Flores, então também podem me chamar por isso. Quem sou eu? Quem é Flores? Bom, eu sou negro, né, dá para ver claramente, sou nordestino com muita felicidade, baiano do Dendê, como eu chamo. Dizem que tem o carioca da gema, eu sou o baiano do Dendê. Gay, assumido, feliz demais, sem nenhum problema, e afirmado sobre isso, sobre quem eu sou, essa persona.
Mas o engraçado de dizer é que essa persona, esse eu que eu tenho hoje, ele surgiu de uma construção. Antes, logo quando entrei na faculdade, minha persona era aquele cara que queria ser o empresário com o smartphone, o cara loiro, branco, do lado de um prédio, assim, do escritório, sorrindo e de terno e tal, muito chique. E eu olhava para aquelas fotos dos bancos de imagens, e quando a gente ia fazer os eventos na época da faculdade, né, de RP, aí pegava fazer as montagens, eu olhava para aquela imagem e falava, eu quero ser esse cara. Só que aí, com o tempo, aquilo foi me dando angústia, porque eu não me via sendo aquele cara, porque eu não era. Eu tinha uma personalidade totalmente diferente e barreiras que eu iria ter que enfrentar na minha vida totalmente diferente do que aquele cara que estava ali à frente. Ao mesmo tempo, sobre quem eram as pessoas que eu espelhava, colocava como um espelho como objetivo de vida de eu me tornar essa pessoa. E todas essas pessoas não me representavam enquanto quem eu era. Brancos, homens, héteros, representatividade feminina quase nenhuma. No máximo, tinha muitos academicistas, né, da parte dos cadernos, livros, enfim, de RP, mas que também, a maioria brancos. E cadê os nordestinos, né, os brasileiros nordestinos? Cadê os negros? Cadê essas pessoas que estão produzindo conteúdo, produzindo pesquisa, e que a gente não coloca em destaque também como nossos objetivos de vida enquanto profissionais? E essa realidade acabou que foi acontecendo durante todo o meu processo da faculdade. E aí, todos os processos de afirmação, de me entender e me afirmar como tal. Me entender como negro, que eu precisava me afirmar e colocar isso para fora, de falar sobre ser negro, de me entender como nordestino e entender de dar representatividade à minha região, ao meu estado, porque a gente sabe que existe, sim, uma xenofobia presente em outras regiões do Brasil. E uma questão muito importante, por exemplo, é de que eu, por muito tempo, treinei para perder sotaque. Talvez até hoje ainda não tenha um sotaque muito forte baiano, porque na faculdade, quando a gente teve uma matéria, por exemplo, de expressão oral, eu fui ensinado de que um profissional de comunicação não poderia ter sotaque, porque o sotaque dele tinha que ser o sotaque paulista, que era o sotaque considerado o bonito, que todo mundo deveria falar, puxar as palavras direito, o S. E aí não poderia falar o meu sotaque baiano, dizer um oxente, arrastar nas palavras, e isso daí eram coisas que eu me angustiando, me trazendo ali uns pensamentos, e comecei a fazer uma reflexão também sobre a minha vida. Durante todo o meu processo assim, de construção social, as pessoas que eu tinha referência na TV, quanto jornalistas, né, que eu olhava ali para o jornal, comunicação, começou por ali minha afinidade por comunicação, eu olhava jornalistas, e eu não via ali jornalistas negros em destaque, principalmente até aqui na Bahia. Só recentemente, acho que tem uns 3 anos, olha bem, 3 anos, de que começaram a colocar apresentadores negros para serem os repórteres ou os âncoras da televisão. Enquanto antes eram só brancos e a maioria vinham de outros estados, não eram nem baianos. E aí isso me gerava ali um questionamento de refletir sobre isso, e a única referência assim, de vida que eu tenho principalmente aí referência negra, né, não LGBT, mas é meu pai. Meu pai, um cara negro, retinto, escuro, nascido no sertão baiano, na terra de Jequié, chamada Terra do Sol aqui. Ele ainda, quando criança, teve de largar os estudos para poder se dedicar a trabalhar com o pai dele na carpintaria, porque a família não tinha condição. E o sonho dele era ser médico, fazer vestibular e ser médico. Depois de muito tempo, já crescer, adulto, ele foi terminar os estudos, a escola, e foi começar a jornada a tentar o vestibular de medicina. E depois de várias tentativas, ele desistiu, porque ou ele
trabalhava e sustentava a família, que já estava casado com minha mãe, ou ele vivia para estudar e tentar o vestibular de medicina e ter o sonho dele de ser médico. Na época não existia nada de reparação social com cotas para tentar dar oportunidade e trazer essa diversidade para dentro das faculdades. E os vestibulares eram extremamente restritos e praticamente as turmas todas compostas por pessoas que tinham condições de estudo, de estudar os melhores cursinhos pré-vestibulares e conseguir entrar. Então foi nesse momento que a única decisão para a vida dele de crescimento era concurso público até então. E aí ele fez, estudou pra caramba, muito inteligente meu pai, e no vestibulares ele não conseguiu, mas no concurso público ele passou para a Caixa Econômica Federal e ele foi trabalhar lá. E aí a carreira dele, a vida inteira foi trabalhar na Caixa Econômica. E uma coisa que ele sempre me falava meu filho, na vida as oportunidades profissionais no mercado em geral são difíceis para quem é como a gente. Então, concurso público é a única forma de você se provar sem precisar provar para ninguém que você é você. E aquilo ficava na minha cabeça e eu achava que para eu ser um profissional de destaque, poder crescer na vida profissional, era só concurso público, que eu não iria conseguir isso de outra maneira, sendo que eu sou indo para uma entrevista de emprego e conseguindo ali. E aí, neste mesmo processo aí, ele também ia contando as histórias sobre os colegas que eram promovidos e ele sempre ficando em segundo lugar, sempre o cargo que ele estava buscando, quando ia fazer a seleção em equipe ali para buscar uma gerência, uma coisa assim, ele sempre não passava, ficava para trás. E ali ficava mais claro que não era porque ele tinha passado no concurso público que ele estava livre de qualquer tipo de questão racial e diferenciação ali interna dentro de uma organização. Engraçado dizer que o filme que ele tem como o filme da vida dele é aquele filme A Procura da Felicidade, com Will Smith. E esse filme é engraçado porque muita gente usa ele para falar do discurso de que todos têm oportunidades iguais se você lutar e correr atrás. No entanto, meu pai tem a reflexão de que, pelo contrário, quando ele assiste o filme, ele só observa de que uma pessoa negra ela tem que lutar 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes mais para alcançar alguma coisa do que qualquer outra pessoa de nível mediano ou menor até do que ele. E essa é uma reflexão, muita gente pode até questionar e dizer, é mimimi, a história está aqui só colocando, mas não é a realidade. A minha vida profissional, se eu tive... eu vim ter só um chefe negro no ano retrasado. 8 anos de vida profissional eu só vi ter um chefe negro no ano retrasado. E eu digo que foi o melhor chefe que eu já tive até hoje, enquanto ser humano com as outras pessoas. De ser humano, de conversar comigo, de ser humano, de entender de que as outras pessoas são pessoas. E aí, enfim, contando a história do meu pai, ele realmente viu ali que toda essa parte, me deu os ensinamentos, e eu trouxe isso para a minha vida também e comecei a me construir. Nessa construção, quando eu comecei a entender ali na faculdade de que eu precisava me afirmar como eu era e de que eu não precisava me segurar os meus trejeitos para que as pessoas não questionassem e não perguntassem ou que não me subestimassem por eu ser gay e achar, ele tem um jeito assim assado, não vou colocar ele para estar fazendo uma palestra, para ele estar em destaque ou para coordenar uma turma, ser ali estar em posição à frente por causa disso. Ou mesmo começar a me segurar de vestir mais roupas sérias, mais roupas formais, tentar me transportar externamente quem eu achava que as pessoas desejariam ter ali como referência. E a partir do momento de que eu... claro, aí eu tenho interferências também de outras profissões. Psicologia, terapia são maravilhosas, ajuda qualquer pessoa a se entender melhor e ser feliz na vida. Então, nesse processo de terapia que eu fui me entendendo e ali me afirmando, eu comecei a me questionar uma pergunta que eu fiz para mim e eu faço para todos vocês. Quais são as pessoas negras ou LGBTQs que vocês sabem, assim, de prontidão, não vale pesquisar no Google, que vocês têm hoje e falam assim, é minha referência quando se fala sobre um profissional de comunicação ou de RP negro que eu tenho hoje, que é meu objetivo. Quem é esse profissional?
Quem é o profissional que você exalta quando você faz lá um post no Facebook? Quem é o profissional que você indica para uma vaga quando aparece para trabalhar na sua empresa, ou um amigo que está procurando? Quem é o profissional que você busca para estar do seu lado trabalhando? Será que, e aí é um questionamento para mim e todo mundo, será que a gente não tem um preconceito, não tem um racismo, não tem uma questão de diminuir a outra pessoa somente pelo estereótipo dela, ao invés de buscar entender se ela tem capacitação para aquilo, independente de como ela seja. Porque muitas vezes você recebe ali um currículo e tem a foto, e aí tem outra percepção também. Teve uma época na minha vida que eu mandava os currículos com minha foto e não recebia chamada para entrevista de emprego, logo quando eu terminei a faculdade. Aí eu comecei a tirar a minha foto e deixar somente os meus dados. Foi aí que eu passei a ser chamado para entrevista. Será que no momento que chega lá um currículo, alguém manda mensagem e você vê a foto lá e fala essa pessoa, não sei, tem essa pessoa aqui que é mais bonita. O que é bonita para você? E o conteúdo, por que não? O que é beleza? O que é isso construído? Essa falta de representatividade, do entendimento da gente de que precisamos dar oportunidade para que a diversidade ocorra, isso a gente tem que iniciar em nós mesmos. Isso eu me questiono diariamente, eu tento buscar isso. Por que na empresa que eu trabalho não tem uma pessoa trans trabalhando lá entre a equipe? Será que não tem nenhuma pessoa trans capacitada para estar trabalhando aqui? Por que na minha empresa eu não tenho nenhuma mulher entre os diretores da empresa? Inclusive, esses dias houve esse questionamento de uma pessoa que estava passando lá na empresa e aí os acionistas vieram e ela foi perguntar, que massa, os acionistas aqui, cadê que não tem nenhuma mulher entre os acionistas, entre os diretores? E aí todo mundo gelou, travou assim. Por que não tem? Essa é a pergunta. Será que as mulheres não têm capacidade, não tiveram capacidade para estar ali? Ou será que não foi uma escolha internalizada simplesmente por, não, vamos escolher aqui porque ele tem mais capacitação? Será que é realmente mais capacitação? Ou mesmo de que foi por falta de oportunidade que a outra mulher não teve mais capacitação do que esse profissional homem que você está contratando? E talvez ela poderia se capacitar, se treinar e melhorar estando ali naquele cargo de destaque. É um processo de afirmação contínua e um processo de entendimento e de percepção de que nós que precisamos todos permitir a diversidade nas organizações, nas empresas, nas agências, nos trabalhos que a gente está ali desempenhando. Seja na escolha da campanha, por que a gente não coloca uma pessoa negra aqui no VT que a gente está fazendo? Por que não colocamos aqui no flyer que vai ser produzido para colocar na comunicação a diversidade geral? Não é só preciso escolher uma pessoa negra porque o briefing veio escrito lá que era para classe C ou D. A pessoa negra também é classe B, é classe A, independente disso. Não tem que pensar o racial de acordo à classe social, mesmo que a gente saiba que o Brasil é construído e a gente tem uma sociedade que a maioria das pessoas negras e pardas são pertencentes às classes sociais mais baixas, mas se a gente não dá visibilidade e diversidade e representatividade, a pessoa negra sempre vai achar que ela é só a classe C e D eternamente, que ela não pode crescer, não pode chegar a nenhum ponto. Quando eu cheguei para dar aula na faculdade onde eu ensino, um aluno veio para mim conversar depois e eu achei muito engraçado, isso me toca até hoje, porque ele falou assim, professor, eu nunca tive um professor negro e gay ensinando para mim durante toda a faculdade, ele já estava no 8º semestre. E você me fez perceber o quanto eu posso chegar se eu quiser, se eu correr atrás também. E eu falei, isso aí. E não deixe as pessoas te subestimarem, tá? Eu achava muito isso, de que eu precisava ser uma coisa para as pessoas não me subestimarem. No momento que eu passei a me afirmar, enfim, às vezes ocorre, a gente olha um olhar torto, uma questão, ou no momento que você, como foi, né, em outra turma, quando eu entrei para dar aula de pós-graduação, entro na turma, as pessoas te olham e você sentir as pessoas te medindo pelo seu estereótipo. Será que essa pessoa tem conhecimento suficiente para dar uma aula de pós-graduação?
E aí, seja também minha idade, minha cara, enfim, também pode ter outros questionamentos aí. Mas, infelizmente, ocorre esse olhar com estereótipo. E a gente precisa tirar um pouco isso, precisa olhar realmente com o entendimento amplo e geral para a sociedade. Então é isso, basicamente. É mais um estímulo de questionamento, de falar um pouquinho sobre a minha história, e um entendimento de que as duas palavras-chave, afirmação e representatividade, e essa construção precisa ser feita por todos nós. Muito obrigada. Agora eu vou ir para as perguntas. Massivamente, homens brancos cis são gestores de organizações e mulheres brancas conseguem altos cargos. Como educar os públicos para a representatividade e diversidade nas organizações, não apenas como imagem organizacional? Porque efetivamos, nem sempre como RP, conseguimos mudar o mindset da organização, escolher os funcionários, trazendo a diversidade para dentro da organização. Quem pode me responder? Acho que a pode falar. Então, é uma pergunta complexa, na verdade, mas eu tenho comigo, assim, por convicções, por já ter também, né, presenciado algumas coisas. Então, já trabalhei em agência, já trabalhei em empresa, que é o que acontece agora, já trabalhei no terceiro setor, então, assim, já percorri diferentes lugares e eu acho que quando a gente tenta, né, trazer esse discurso, né, de diversidade, de inclusão, ele só é levado a sério quando a gente traz dados. E é triste, assim, porque se a gente for pensar, né, como eu trouxe na própria apresentação e até o Flores também reforçou muito, né, nesse discurso, de que está posto, né, que a gente tem uma desigualdade social, racial, né, no Brasil. Então, considerar isso e mesmo assim tu precisar reforçar, né, que é importante a diversidade, a inclusão por N fatores, trazendo números, né, de que empresas X, principalmente fora do Brasil, normalmente, de que essas empresas conseguiram alcançar mais lucros, como eu também trouxe, acaba sendo um argumento que é considerado, né, para esses gestores, ou quando a gente fala, né, sobre a alta liderança. Então, infelizmente, eu acho que esse é ainda o principal caminho, né, para reforçar, mas eu acho que tem também um pouco desse papel, assim, que talvez a gente não se dê enquanto profissionais de comunicação, que são as pequenas ações que tu vai fazendo ao longo do teu dia, né, ao longo das tuas atividades, ou seja, tu trazendo mais diversidade para essas campanhas, internamente também reforçando isso com os membros, com a equipe que tu faz parte, reforçando com o teu gestor, para que isso acabe se escalando, assim. Eu já trabalhei, como eu falei, né, tanto em empresa quanto em agência. Em agência, eu tive um case de um cliente que a diversidade ela foi puxada, como a gente fala, né, pela base, ou seja, não veio da alta liderança como uma proposição. As pessoas começaram a tensionar, fazer movimentações, reuniões, criaram um comitê, né, que eu acho que está bem amplo, assim, a possibilidade hoje da criação de um comitê de inclusão e diversidade. Então, a partir disso, né, dessas movimentações que vieram dos próprios funcionários, dos próprios colaboradores, é que a alta liderança percebeu a necessidade. Então, assim, tem ações no dia a dia que a gente pode fazer, não esperar, né, que venha só esse dado, mas eu acredito que são essas movimentações, assim, num primeiro momento, que podem ser feitas e já ter algum tipo de resultado positivo. Temos um elogio de Anônimos. Adorei a fala, Luana. Realmente, falarmos sobre diversidade e representatividade se tornou importante e necessário. Precisamos cada vez mais sermos os porta-vozes dessa temática e contribuir com esse movimento. A Angélica Gregório. Que assunto mara! Nesse ano abri algumas reflexões sobre a representatividade e a inclusão das minorias nesse mundo da comunicação. Mas, infelizmente, ainda nos deparamos com ações que cometem esse erro. O último que acompanhei foi o da Sephora com a marca Felt Beauty, que tem esse lema de representatividade.
Pensando nisso, como podemos trabalhar mais enquanto RP para trabalhar mais os canais e as organizações? Vejo isso em minhas próprias redes. Acabo acompanhando muito mais as pessoas brancas e de classe alta do que pessoas negras e LGBTs. E percebo que, por vezes, estamos quebrando muitos tabus e criando novos paradigmas só de começar a falar sobre. Espero que seja um passo para uma nova realidade de diversidade. Os estereotipos são muitos. Qual a experiência de vida mais doeu em vocês por serem negros? Bom, nessa questão aí dela falando da representatividade dentro dos canais, redes sociais, propriamente dito, que é a minha atuação, é uma questão que eu trago muito, inclusive, por exemplo, da contratação de influencers, né? Muitas marcas hoje investem muito na contratação de influencers, e é claro, quando a gente pede a uma agência, me faça a indicação de 5 influencers para trabalhar na campanha, todas influencers vêm influencers brancas, loiras, de moda, de praia e tal, e a gente fala, não, eu quero que traga pessoas negras também. Aí quando a gente pede, a gente tem que pedir. E quando vem umas propostas assim de umas pessoas que não da forma adequada que a gente queria. Eu até num dos questionamentos de uns trabalhos aí que eu já tive, foi proposta uma pessoa que a gente, enquanto agência, pediu, não, a gente quer, enquanto cliente, perdão, pediu à agência, a gente quer uma negra assim, assado, uma pessoa negra que tem representatividade, porque a gente estava falando do período, acho que era o Dia Internacional da Mulher, aí a empresa estava falando sobre produtos que tinham sido feitos por mulheres, né, que as pessoas nunca tinham, compravam, usavam e nunca sabiam que eram produtos que foram criados por mulheres. E aí foi um trabalho bem bacana, e dentre isso a gente convidou algumas influenciadoras para falarem. E aí quando veio a proposta, tinha todos os influenciadores que eram trazidos pela agência eram influenciadores que não eram negras retintas, que não tinham... aquela questão que a gente fala às vezes esqueci o termo, é como se fosse a branquitude, né? Transformar o negro da mais próxima de uma pessoa branca para que ela fosse mais aceita. A gente falou, não, a gente quer uma pessoa baiana, que cabelo crespo, cachos, que mostre que ela que não tenha problema, que mostre esse empoderamento. Então, às vezes, a gente tem que questionar, sim, todos os nossos trabalhos, os projetos, para querer que a representatividade seja cumprida. Realmente, se as pessoas atuam no modo automático, esse automático da nossa construção social acaba tendenciando somente para um biotipo, para um tipo de pessoa, assim assado. Até também, falando sobre diversidade, até tem essa questão do biotipo, também só pessoas magras, só pessoas que têm um perfil de corpo assim assado. E cadê as pessoas gordas? Cadê as pessoas PCDs? Eu estava até essa semana conversando sobre uma nova influencer que está fazendo muito sucesso e eu achei muito legal na internet, a Pequena Lu, que ela tem uma deficiência física e ela faz vídeos de humor na internet super engraçados, e eu falei, poxa, cadê as marcas patrocinando essa mulher? Ela é fantástica, merecia ter mais destaque, e às vezes por um simples achar de que ela é ótima, mas não para minha marca, isso acaba afastando esse pensamento de diversidade. Sobre alguma experiência em si comigo, eu acho que a experiência assim de chegar nos lugares e sempre ser recebido quando as pessoas não me conhecem, né, não viram minhas fotos, às vezes a equipe da direção sempre acha que eu sou o aluno ou sou um trabalhador ali da empresa, mas nunca o palestrante ou o professor que está indo. E já teve vezes de eu ter que pegar o crachá e provar, eu sou o professor daqui da instituição. Então, às vezes, eu tento, assim, às vezes pensar, até diminuir e dizer, não, talvez seja pela minha cara, ser mais novo e tal, às vezes não acho, mas será que é só isso, né? Às vezes não é só. Aí a gente tenta
degludir isso e seguir a vida, né? Mas talvez traga mais aí conteúdo para falar também. Então, eu acredito, né, que como profissionais de RP, a primeira coisa, na verdade, não como profissionais de RP antes, eu acho que como a sociedade, a gente precisa começar a considerar que pessoas negras precisam ocupar esses espaços, né? Porque ali na pergunta ela fala, né, nesses ambientes, né, não só nos canais, mas nas organizações. Não tem como a gente pensar, né, em campanhas mais plurais, mais diversas, se as nossas equipes não forem compostas também por essa diversidade, né? Então, exigir também um pouco dessa experiência, vamos colocar entre aspas, de pessoas brancas, falarem sobre vivências de pessoas negras é impossível, assim, o máximo que chega próximo é vocês compreenderem, mas é a única pessoa negra efetivamente que vai conseguir, né, trazer a sua vivência. Então, trazer, eu acho que um primeiro passo é a gente, né, tentar pluralizar efetivamente esses ambientes. E quando eu penso nessa comunicação, eu concordo muito com Flores, assim, eu acho que a gente precisa efetivamente começar a consumir mais conteúdo de pessoas negras, que eu acho que é um ponto também que ela traz, eu sempre consumo mais de pessoas brancas, enfim, é buscar, né, pessoas desse nicho específico que você gosta, sei lá, eu gosto de culinária, vou tentar buscar pessoas negras que, sei lá, produzem conteúdo sobre culinária na internet, olha, eu vou dizer para vocês que tem muitos, né, então, assim, tentar também sair um pouco dessa zona de conforto, de ir para o que está mais fácil da gente, assim, é tentar efetivamente, né, pluralizar nossas ideias, consumir de outras pessoas e também uma coisa que eu acho que é muito fundamental quando a gente está pensando nas nossas equipes, né? Não só equipes no sentido de quem está trabalhando com a gente no dia a dia, mas sei lá, preciso fazer um job, uma campanha específica, trazer, né, um fotógrafo negro, uma maquiadora negra, enfim. Eu acho que também pensar um pouco, né, nessa pluralidade, assim, de pessoas atuando, né, nesses ambientes, enfim. Então, construir efetivamente, né, essa pluralidade. Eu acho que esse é um ponto. E sobre situações, assim, eu acho que eu já vivi. Agora eu fiquei pensando, assim, até tentei anotar alguma coisa, mas não lembro, assim, de algo tão específico. Mas o que me marca, assim, enquanto, não só como RP, mas como uma mulher negra, né? Que eu acho que o Flores traz muito bem a questão, né, da gente tentar fazer uma dissociação entre pessoas negras de pele clara e pessoas negras de pele retinta, porque a gente, com pele clara, acaba tendo sim ter mais permissividade, passividade nesses ambientes, ou seja, a gente acaba sendo mais acionados. Então, buscar também pessoas retintas para construírem essa comunicação, não só enquanto comunicadores, mas, né, como influenciadores. A Gabi de Pretas, por exemplo, está aí estreando uma campanha lindíssima da seda, então mostrar efetivamente a representatividade das pessoas negras de pele retinta. Mas um ponto que eu mesmo já senti assim, na minha vida foi o silenciamento, que eu acho que é um dos pontos que talvez para muitas pessoas negras seja meio que incomum, assim, de tu não conseguir ver a tua voz sendo escutada, representada, e se tu dá a tua opinião, ela é subestimada. Então, assim, isso para mim são pontos que ficam muito evidentes, assim, e tu consegue perceber que não é porque e ainda no meu caso tem os dois pontos, né? Também é por ser mulher, mas também tem a questão racial nesse sentido, né? Como se a minha capacidade intelectual ela não valesse, né? Ela não tivesse o mesmo nível. Então a gente tem que estar sempre provando que a gente sabe. E até essa semana eu estava conversando com uma amiga e ela falava muito sobre isso, o quanto para a gente, né? A gente precisa se provar primeiro na técnica para depois ver a questão, né, racial. Ou seja, a gente precisa mostrar que a gente tem a capacidade, a competência para estar nesse lugar. Então, que muitas vezes não é que pessoas brancas não passem por isso, mas não vai ser tão requisitado, tão necessário quanto para pessoas negras. Então, são pontos assim que eu acho que é importante a gente considerar nesse debate. Mariana Dias Galindo. Muito boa percepção do teu pai, Flores, em relação ao filme. O discurso de mimimi é o atestado de falta de pensamento crítico, a falta de poder de diálogo. No geral, as pessoas privilegiadas não têm interesse em aprender sobre minorias e inclusão. Temos que começar a mudar esse cenário. As realidades de ser negros. Muda no Sul e na Bahia? Palestrantes. Será? O que de repente tem de diferença nas experiências?
A Luana pode falar primeiro a realidade do Sul, depois fala. Pois então, eu pensei que você ia me deixar para depois. Então, gente, eu acho assim, sendo uma pessoa negra, né, no sul do Brasil, fica muito evidente o quanto o racismo, ele é, né, acho que ele tá tácito, assim, ele tá na nossa cara. E é muito louco, porque a gente tem uma valorização aqui, eu tô pensando muito no Rio Grande do Sul, né, a gente tem uma valorização muito forte, né? A cultura alemã, a cultura italiana. As pessoas se orgulham em dizer, eu sou descendente de italiano, sou descendente de alemão. E passa muito, né, por uma... E aí entra muito, se a gente for pensar em história, entra muito nesse embranquecimento da população, né? Como os nossos imigrantes, eles chegaram, né, no Brasil, né? Foi uma política externa do governo brasileiro da época, para efetivamente clarear a nossa população. Então, aí quando a gente pensa, né, tá, mas os africanos não foram imigrantes também? Não, eles foram totalmente, né, escravizados, vieram à força ocupar esse país. Então, assim, a forma como a gente vê essa população, ela já é diferente. Então, eu acho que o desafio aqui no Sul, ele se torna uma autoafirmação diária, né? E provar para as pessoas que tu tem total capacidade como elas e provar que o racismo existe, assim, né? Então, é muito interessante a forma como a nossa sociedade, aliás, o racismo é muito bem arquitetado, né? Eu falo que é um plano muito bem feito, mas é tão forte, assim, porque a gente precisa estar sempre que reafirmar os nossos valores. E eu acho muito contraditório pensar que a nossa cultura aqui, né, pensando em cultura negra, o Brasil, o Rio Grande do Sul, desculpa, tem uma das religiões, né, praticantes de religiões africanas mais fortes, acho que é só se equipara à própria Bahia, assim, nesse sentido, e mesmo assim a gente tem, né, um racismo religioso muito forte. Então, assim, a nossa cultura, né, o próprio 20 de novembro nasceu em Porto Alegre, então, assim, a gente começa a considerar esses fatos do quanto esse movimento, ele é forte aqui, ou seja, as pessoas negras, elas tensionam, mas vem muito por isso, assim, por uma autoafirmação. Então, eu acho extremamente desgastante, assim, e eu não sei, eu tô louca pra saber o que Flores vai falar sobre, né, Bahia, Nordeste, enfim, mas eu sinto que há uma aprovação, assim, para as pessoas negras do Sul, de que nós existimos, de que nós pertencemos. Inclusive, ano passado, se eu não me engano, ou esse ano, já tô bem confusa, mas no Twitter até subiu uma tag, né, que era Tem Pretos no Sul, porque tem muitas pessoas que duvidam disso, né, acham que, na verdade, não, só nós somos formados por pessoas brancas, mas na verdade, né, temos, né, a nossa representatividade aqui também. Então eu acho que é um desafio, assim, de realmente autoafirmação diária. Espero, né, que exista uma mudança logo, mas sinto que ainda vai demorar um pouquinho. Bom, vamos falar da Bahia. Olha, apesar de a Bahia, ela é o estado mais negro, com mais pessoas negras e pardas do Brasil, isso todo mundo sabe. Eu moro em Salvador, Bahia, que é a cidade mais negra e parda do mundo fora da África, né? Então já é ainda mais ainda. Aqui, a realidade é a seguinte, somos praticamente o tempo todo, por onde você andar, quem já veio aqui na Bahia, em Salvador principalmente, negros por todo lado, peles retintas, lindas, maravilhosas, pretas, espalhadas por toda a cidade. Peles pretas, né, como a gente fala. Mas, se você for nas regiões periféricas, você vai ver só peles pretas. Se você for nas regiões das classes altas, você só vai ver peles brancas. E a realidade é essa, é bem dividido. Você vai na Barra, que é um dos pontos, né, mais famosos de Salvador, que é um dos pontos mais caros também. Na região lá você anda, você vê as pessoas saindo dos seus condomínios, dos seus prédios, as pessoas realmente bem mais brancas. Na questão de profissional, como eu falei, minha vida praticamente profissional toda, eu lidei com as pessoas que eram meus chefes, pessoas brancas ou mulheres. Nunca tive nenhum chefe LGBTQ, nunca tive nenhum chefe com nenhum tipo de deficiência, nunca tive nenhum chefe
ou chefa, né? Que tivesse algum tipo de diversidade, sempre o mesmo padrão. Somente chefes mulheres, né, que eu tive, que aí também eram mulheres que vinham de famílias que tinham condição, não famílias ricas, mas que tinham condição, que construíram e tiveram ali, chegaram na posição de destaque com algum benefício construído na sua vida. Enfim, então essa foi a realidade construída profissionalmente minhas, inclusive na faculdade, quantos professores, sempre professores também neste formato. Eu contando aqui, puxando a cabeça, eu acho que eu tive 2 professoras, mulheres negras, mas mesmo assim eram negras claras, não eram negras crespo nem nada assim mais desenvolvido. Essas atuações acabam realmente ficam muito fechadas em questão de colegas de trabalho e de faculdade. Todos os meus colegas negros de faculdades eram pró-unistas, vieram do ProUni, programa de bolsas do governo, faculdade particular, e todos eram, e acho que somente um não era o primeiro da família a ter uma graduação, o restante era o primeiro da família a estar fazendo a graduação. Desse montante que entrou, que eram 30, somente 7 se informaram. Um teve, inclusive, de desistir da formatura, porque prestes a se formar, não teve condição, porque a mãe ficou desempregada, ou ele pagava a formatura, ou ele ajudava em casa para sustentar a família, ele teve de cancelar a formatura e não pôde se formar para poder sustentar. Essa é a realidade baiana, nordestina, de Salvador, apesar de ser uma cidade altamente negra, popular, altamente diversa, inclusive até a diversidade também LGBT, muitas vezes as pessoas se referenciam como Salvador é uma cidade muito aberta, muito tranquila. Em aspas, né? A gente tem regiões onde você não é indicado andar de mãos dadas com o seu parceiro. Eu andando lá na Barra, por exemplo, lá como é uma parte mais aberta, policiamento, ando de mãos dadas com ele, meu marido, mas as pessoas ainda passam o olho torto. E aí eu faço só uma polarização, porque há 2 anos atrás eu fui aí no Rio Grande do Sul, em Gramado, fui fazer uma viagem turística de romance com meu marido, e aí chegando aí em Gramado a gente quis fazer o passeio, e como eram as regiões também ali, né, turísticas e tal, populares, a gente resolveu andar de mão dadas. Nem aqui em Salvador eu recebi tantos olhares como se fosse de ódio, inclusive de pessoas, uma mulher cutucou assim o marido e tipo assim, mandou ver. E aí na hora que ela olhou, eu estava observando, eu olhei de volta e falei assim, sim, e daí? E aí ela ficou constrangida e virou, e ficou quieta lá e virou para o outro lado. E eu não, claro, é uma cidade turística, não estou dizendo, não estou acusando, pelo amor de Deus, que são todos do Sul e que são assim, que foram assim com a gente. Mas isso daí me marcou muito porque eu falei assim, poxa, é uma cidade turística de casais e eu não me senti acolhido aqui. Aí no ano passado eu fui para a Europa, a gente viajou para a Europa e lá eu tive apesar de ser um país que é altamente, né, a população branca, andava lá de mãos dadas, andava para cima e para baixo e ninguém olhava para a gente. E eu me questionei, será que este comportamento de preconceito, o preconceito LGBT, ou mesmo até racial, é uma questão mais construída no Brasil, uma questão social mais brasileira até do que de lá fora? Claro que existe racismo, existem os problemas lá, existe, mas comigo eu não senti em nenhum momento lá esse tipo de repressão, em nenhum momento. Ao contrário, eu me senti acolhido lá pelos lugares turísticos onde a gente estava passeando e tal. Então, são polarizações para observar realmente como alguns comportamentos construídos sociais é a nossa própria sociedade que constrói. E por isso que eu bato muito na tecla que a sociedade é cada um da gente fazendo o seu papel. No momento, às vezes, que está passando ali um casal gay que está de mãos dadas, fazer de conta que não é nada, seguir sua vida, até porque não é nada, é normal, é simplesmente 2 pessoas de mão dadas. E
E aí as pessoas, tem gente que olha e faz aquela cara e tal, gente, não. Às vezes eu até olho, mas assim, olho como se fosse para dizer, ó, que bonitinho, continue e tal, mas eu me seguro porque senão a pessoa vai ficar constrangida, vai ficar com vergonha. Mas basicamente é isso, assim, as diferenças daqui da Bahia com o Sul e até da Europa, já fui mais distante. Então, os comentários da Mariana Rodrigues. Nossa, teremos que ter um dia inteiro de imersão com essa galera. Ana Gabriela, parabéns para os dois. Pro Flores, como foi sua experiência com RP Depressão? Mudando um pouco do foco da palestra, que aliás vocês estão arrasando. Obrigada por estarem aqui. Bom, o RP Depressão... A imagem para... Foi? Pronto, agora foi. Bom, o RP Depressão é engraçado dizer, porque foi a minha primeira, como se fosse, experiência dentro da área da comunicação digital. E começou lá em 2012, eu ainda estava na faculdade, ainda estava ali fazendo as atividades do dia a dia, e do nada, assim, eu vi várias outras profissões criando páginas no Facebook de direito da depressão, odonto da depressão, medicina da depressão, e eu fui buscar e não tinha nada de RP. E aí eu falei assim, por que não tem? E nesse mesmo momento eu falei, por que não tem? Eu falei, eu vou criar. E aí resolvi criar a página. O objetivo sempre foi falar de relações públicas de uma maneira engraçada, com humor, né? Usando o humor como forma de comunicação, como forma de entretenimento, como forma de falar o que é que o RP faz, quais as diferenças, quais as brincadeiras que a gente faz com nós mesmos enquanto RPs. E foi o maior sucesso, né? Tanto assim, ganhei o prêmio RP Brasil em 2013. E de lá, assim, foi a grande oportunidade que me abriu as portas profissionalmente. Meu primeiro emprego, a pessoa, quando chegou para entrevistar de comunicação, e aí ela falou assim, você criou a página RP Depressão? Eu falei, eu amo a página RP Depressão, meu Deus, tal e tal. E era para já atender um shopping, né? Como o cliente era um shopping. E ela falou, eu quero que você use todo a sua criatividade, seu humor, para fazer o conteúdo do shopping. E aí eu entrei e fui fazendo, realmente o shopping foi ganhando a visibilidade enorme por conta do humor que eu utilizava. Inspirações aí, Prefeitura de Curitiba, Prefeitura de Salvador, enfim, era bem naquele estilo ali que estava na época bombando. E aí de lá para cá a página foi passando por diversas mudanças, aí abri o Instagram, abri o perfil no Twitter. Infelizmente hoje ela não está recebendo mais atualização porque tempo zero na minha vida. A pessoa realmente não consegue parar. Até tentei crescer mais a equipe, trouxe mais 2 pessoas para ajudar a produção de conteúdo. Também as 2 pessoas acabaram crescendo profissionalmente. Fiquei muito feliz por elas, claro, né? Avançaram na carreira profissional. E aí hoje ela está lá, parada, quietinha, está na UTI, mas está vivendo, está respirando sobre aparelhos. Quem sabe um dia não retoma com fôlego total, tá? A RP Depressão ainda vive. Mas ela veio da mesma época eu digo, a era de ouro dessa nova geração de RPs, quando estava surgindo a Todo Mundo Precisa de um RP, o RP Faz, tá? O Versátil RP, Blog Relações, diversos movimentos de relações públicas surgindo na mesma época no Brasil. E quando a gente se encontrava lá em São Paulo, era a maior festa, porque realmente todo mundo só se conhecia virtualmente. Chegava lá e se encontrava. Fiz grandes amizades, Guilherme Alf, Amanda Takacic, Thaís Oliveira, que é outra negra maravilhosa que eu indico para que vocês sigam. E, enfim, diversas pessoas maravilhosas que tudo isso me proporcionou por causa de uma página de humor que eu resolvi criar num dia de tarde, que eu estava sem fazer nada em casa. Resolvi fazer e super deu certo. E aí eu até falo assim para vocês, gente, não tenham vergonha de fazer coisas que vocês não dão, que vai dar em nada, ou que vai fazer aquilo, vai perder tempo. Tá com tempo? Tem a possibilidade? Se joga, faz. Isso vira um case para vocês mesmos. E olha para mim quanta coisa abriu, quanta oportunidade legal aconteceu. E acabou que o tema de memes até virou meu tema de estudo, é meu tema de TCC e meu tema de pesquisa que eu estou caminhando aí para o mestrado.
memes, imagine só. Pergunta para a Luana. Como é a questão de diversidade na King Coach? Temos em vista que a empresa já está há 7 anos consecutivos na lista de melhores empresas para se trabalhar. Então, um dos motivos, na verdade, que eu fui trabalhar na King Host foi justamente por ser uma empresa que se preocupa com diversidade e inclusão. E eu fui porque eu não me candidatei a vaga específica, enfim, na época o RH entrou em contato comigo, e aí, enfim, participei de todos os processos, mas foi aquele momento realmente de namoro, assim, tá? Será que faz sentido? E muito louco, assim, porque a gente pensa, né, uma empresa que a King eu já conhecia justamente por esse trabalho, mas sempre ficava um pouco na dúvida, tipo, mas será que efetivamente eles se preocupam, assim? Parece ser. E aí, quando eu entrei, eu já fui apresentada, né, para o Comitê de Inclusão e Diversidade, que ele já tinha, eu entrei no ano passado, né, ele já tinha um ano, mais ou menos, e já tinham várias ações sendo pensadas, né, justamente para a gente ter uma empresa mais inclusiva e diversa. Então, a gente já tinha colaboradores, por exemplo, PCDs, já tinha também a preocupação em compreender a questão LGBT, QIA+, inclusive na King a gente tem um homem trans e já teve uma mulher trans. Então, também foi justamente por conta, né, dessa inclusão, enfim, de pensar nessa mulher trans que estava entrando na empresa, que várias ações e até o próprio comitê acabou surgindo por conta disso, assim. Então, hoje, por exemplo, agora a gente está em home office, né? Mas hoje, por exemplo, todos os banheiros são unissex para justamente não ter nenhum tipo de discriminação. E as pautas que a gente trabalha foi também tendo um amadurecimento, né? Foi feito um censo de diversidade para compreender efetivamente quem são as pessoas que constituem a empresa, e a partir disso, várias ações foram sendo pensadas em pilares diferentes. Então, a gente tem hoje, né, o pilar de gênero, tem o pilar LGBTQIA+, temos o PCD, temos gerações, o racial, e eu acho que eu estou esquecendo mais algumas, eu acho que são esses. E eu, esse ano, na verdade, fui convidada para ser embaixadora, né, ser uma das representantes do pilar racial. Então, porque desde o ano passado eu já cheguei tensionando várias coisas, principalmente no pilar racial, que para mim era um pilar que não estava sendo tão visto, assim. E desde lá a gente vem fazendo ações, então aqui no Sul a gente tem muito forte, né, agora em setembro, o 20 de setembro, mas que a gente não fala, né, sobre lanceiros negros, que foram esses combatentes negros que lutaram na Guerra de Farrapos e foram traídos, né, porque foram considerados, né, digamos, vocês vão lutar na guerra e depois disso vocês vão ser livres. E a gente sabe que, né, teve o massacre de Porongos, que foi uma armadilha, né, pensada e arquitetada, e aí todos esses soldados foram dizimados. Então, pensar um pouco sobre a nossa história também. E desde então eu venho trabalhando essas temáticas, o próprio, né, Novembro Negro, então tensionar um pouco mais essa temática e não só falar da questão racial, por exemplo, de uma forma sempre negativa, né, trazendo coisas ruins, né. Então, falar de uma forma positiva. Então, por exemplo, no mês de novembro a gente levou mulheres, né, que são referência, protagonistas nas suas áreas, daí pensando na tecnologia, para falar. E as duas eram mulheres negras. Em nenhum momento elas falaram, eu sou uma mulher negra, por isso eu estou aqui falando. Não, elas falaram sobre o protagonismo delas naquele momento, né. Então, também pensar nessas pautas positivas. Então, a gente vem trabalhando muito e agora também está sendo um pouco desse desafio, né, de home office, conseguir trabalhar pautas. Então, um dos recursos que a gente tem usado muito, além do YouTube, de fazer vídeos diversos. Então, acompanhe o YouTube da King Host, que tem diferentes vídeos de diversidade lá. E também fazer reuniões, assim como, né, o velho, as nossas salas virtuais viraram, né, o Zoom, o Hangout, o Meet, enfim, para a gente realmente debater, assim, um dos temas que a gente propôs, junto com, que eu tenho o Vicente, né, que é o meu colega, assim, embaixador do Pilar, a gente fez uma discussão sobre, né, esse momento
que a gente estava vivendo no Brasil, da discussão antirracista, mas para compreender um pouco tanto do sentimento das pessoas negras, a gente tem um grupo, né, específico das pessoas negras para saber, enfim, como elas estão, a grande checagem, né, vocês estão bem, o que vocês estão precisando e conversar sobre qualquer coisa, mas também trazer as pessoas brancas para essa discussão. Então foi um momento muito bacana em que a pauta era, né, luta antirracista, movida, né, pela morte do George Floyd, mas tentar ver o que todo mundo tinha de sentimento, de vivência, de sensação, o que vocês sentiram, né, quando vocês viram isso, despertaram, e foi muito legal ver diferentes pessoas, principalmente pessoas brancas, falando, bah, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, e a partir dessa situação é que eu tô refletindo, tô pensando, tô estudando. Então, é mais ou menos por aí, assim, a gente tem buscado não só no pilar racial, eu falo do pilar racial porque é que eu estou mais atuando, mas a gente tem, né, sempre pensando nas ações voltadas em gênero, né, a King tem, boa parte das lideranças são femininas, então, enfim, a gente pensa em diferentes tipos de representatividade mesmo, mas sempre evoluindo, né, porque a gente sabe que é um trabalho de afirmação, mas também de continuidade. Então, enfim, se vocês quiserem também conversar depois mais sobre isso, me chamem que a gente pode trocar uma ideia. A Fernanda pediu que livros, filmes, séries vocês indicam sobre a temática do assunto. Ai, desculpa, sobre a temática do quê? Do assunto. Ah, do assunto, tá. Deixa eu ver, puxar aqui. Olha, pessoas negras, como eu já tenho aqui, já indiquei na verdade, eu acompanho mais o lado das pessoas, os profissionais de RPs, de comunicação negros e tal, destaque que eu tenho muito, acompanho por aí. Então, tem a Thaís Oliveira, que é sensacional, pesquisadora, inclusive, da área de gênero, diversidade. Ela criou o Versátil RP, que foi um dos blogs mais com produções de conteúdos proprietários e bem construídos sobre relações públicas no Brasil. Eu acho que não está mais ativo, mas eles tinham esse trabalho. Tem também um profissional que é sensacional, chamado Bruno Honório. Ele trabalha na Mutato e ele é um dos melhores profissionais que trabalham com comportamento, análise de dados digitais, RP, negro, como ele diz, bicha preta, e ele é sensacional, e acompanhe também, vale muito a pena o conteúdo que ele traz, sensacional. E diversos outros profissionais RPs negros por aí, enfim, vou puxar aqui da memória, tem vários, aí vou passar a noite toda falando. Quanto à construção de conteúdos, filmes, eu gosto muito sempre de buscar conteúdos diversos, que aborde a diversidade como um todo, e até mesmo os conteúdos que não são só de comunicação, de RP. Essa semana mesmo eu tô viciado agora assistindo Brooklyn Nine-Nine, e aí eu acho muito legal a diversidade que eles trazem ali pro contexto de uma série que é de comédia e tal, e eu gosto, e eu acho que o legal é isso, a gente consumir conteúdo que tem a diversidade, que a gente procura ali ver tem tal, e que isso se torna natural para a gente e naturalizar como deveria ser mesmo, todas as séries, conteúdos, filmes, etc. A gente tem personagens, tudo que é tipo. Então, basicamente, assim, busquem mesmo conteúdos diversos, não precisam também, assim, só vou buscar isso, vou me especializar, só vou consumir isso. Consuma conteúdo diverso. É basicamente isso. Não é só conteúdo negro, não é só conteúdo LGBT. Abra sua diversidade de consumo de conteúdo para todos os públicos. E aí, claro, só não vá para os extremistas, que aí também não é muito legal, não. Depois, mas os conteúdos que são humanos, sociais, conteúdos legais, amáveis, tá? Esses conteúdos vocês busquem. Então, aí, só consumir e compartilhar também. Consumir e compartilhar, isso é importante. Então, eu fiquei ouvindo Flores e pensando, gente, que pergunta difícil.
Porque, nossa, Bruno e Thaís são maravilhosos, realmente sigam eles. Eu, inclusive, estou fazendo um curso do Bruno maravilhoso de comportamento. Mas eu fiquei pensando assim, profissionais de RP, eu normalmente, quando eu vou me informar sobre essas questões de temática racial, eu não penso tanto no nicho de comunicação, assim, eu tento, enfim, gosto desse tema, me interessa, eu vou buscar, assim, vou me atentar, vou me interessar por isso. E aí eu falei, né, sobre a Gabi, né, a Gabi de Pretas, que é a Gabi Oliveira, que ela é uma influenciadora digital, mas a Gabi é formada em jornalismo, então ela traz muitos insights, assim, né, pensando aí em comunicação. E aí a primeira coisa que eu fiquei pensando, na verdade, é que hoje no Instagram, por exemplo, que é o que eu consumo, né, atualmente, tem muitas páginas que falam sobre a temática racial de diferentes formas, assim, né? E aí uma que eu lembrei agora é falando de racismo, acho que é assim o arroba deles, que, enfim, explicam de diferentes formas, conceitos, ensinam, realmente trazem essa educação, assim, antirracista. E eu acho que buscar páginas, né, que falem sobre isso, que expliquem, né, eu acho que funciona, busca, na verdade, a gente ampliar, assim. E eu concordo muito com o que o Flores traz, a gente também não só se restringir a um conteúdo específico, assim, vou falar sobre isso. Acontece muitas vezes de você estar, né, consumindo, que eu dei um exemplo ali, tô consumindo conteúdo de culinária, ser uma pessoa negra e de alguma maneira vir algum insight, vir alguma reflexão, assim, então eu tendo, né, a procurar também, né, produtores de conteúdos que são negros para eu conseguir me sentir representada, mas também para ouvir coisas diferentes e também consumo de outras pessoas. Mas foi a primeira coisa que eu pensei, assim, assim, de pronto, buscar fazer uma pesquisa, assim, do que você acha que é de interessante, né, para o que você está buscando e tentar associar com pessoas negras, assim, até para realmente sair da zona de conforto, como eu tinha falado antes. Mais ou menos isso. Então, eu tenho uma última pergunta da Camila. O que significa cor de pele para vocês? Nossa, para Lu. Então, eu passei boa parte da minha vida me questionando sobre isso, porque quando a gente é criança, quando a gente vai desenhar, fala, pega o lápis cor de pele, mas a minha pele sempre foi marrom, né? E aí eu ficava pensando, o lápis de cor de pele era aquele meio rosadinho, que era o branco que a gente chamava, né? E eu ficava tipo, tá, mas essa não é a cor da minha pele, então não tem como ser assim, o lápis cor de pele. Então eu ficava, tipo, nessa grande questionamento, mas por que que existe só uma cor de pele, né? Quando na verdade a gente, num país que é fruto de uma miscigenação, que a gente pode questionar um pouco essa miscigenação, mas a gente acaba, né, pensando sempre dando foco, dando luz para o que é branco, né? A gente não consegue trazer efetivamente, valorizar efetivamente a nossa diversidade racial. Então, para mim, foi um processo, assim, né? Realmente ver essa autoafirmação de me ver representada, de me ver como uma pessoa negra, porque eu acho que, não sei se o Flores concorda, mas eu acho que as pessoas negras, elas se tornam negras, né? Elas precisam passar por esse processo de, primeiro, negação, porque é o que a sociedade nos impõe com o racismo, para depois a gente se autoafirmar e se ver, né? Ver a nossa imagem como positiva. Então, hoje eu consigo ver a minha cor de pele, marronzinha clara, como uma cor bonita, uma cor vistosa, né? Que eu sinto orgulho de dizer, assim, que eu sou uma pessoa negra, né? Que eu represento, sim, uma parte da população brasileira e que eu não quero ser silenciada ou menosprezada por esse tom de pele, por essa cor, né? Eu quero ser representada pelo que eu sou e valorizada, né? Valorizar as minhas características como características positivas. Então, eu penso mais ou menos nessa linha, assim, que é valorização, a gente precisa de respeito. E a gente precisa também ser visto, assim, né, com as nossas especificidades, né? Então, valorizar todos os tons e efetivamente
enxergar a nossa população. A nossa população é assim, né? A gente sabe que é uma construção e tudo mais, por isso que a gente não consegue ver essa representatividade, só valorizar um tipo, né, um padrão, mas a gente precisa, né, pensar de uma forma mais ampla. Então, para mim, hoje é autoafirmação, é valorização e é também identidade, é se enxergar e se ver de uma forma positiva. É isso. Bom, no meu entendimento, assim, Luana falou completamente tudo, eu vou só complementar. Como eu digo muito, ela não passa frio, está coberta de razão. Então, a cor de pele é uma questão, como ela falou, até mesmo como a gente tinha antigamente a cor de lápis, né? A cor de pele, e era só aquela cor que era tida como a pele, né? Hoje, isso daí já mudou muito, inclusive hoje tem as marcas Faber-Castell, já vi fazendo campanhas falando que a diversidade de cor de peles e os lápis todos que representam essas cores. E no caso sobre esse olhar do tom de pele e entender o quanto aquilo ali diz sobre você enquanto estereótipo, isso que é a grande questão, o grande problema atualmente, de quando você está numa rua não, quando na rua, mas assim, de você observar uma pessoa ali que é mais clara e outra pessoa que é mais escura e está passando na rua, automaticamente você tender a achar que a pessoa que é com a tonalidade de pele mais escura é o provável assaltante e não a pessoa de cor mais clara que está passando. Um exemplo bem assim, geralzão. E aí, ao mesmo tempo, dessas questões sociais serem aplicadas, de que há níveis, né, de aceitação social de toda a cor de pele. Quanto mais a pessoa tem a pele retinta, mais escura, mais ela é rejeitada socialmente do que uma pessoa que é negra mais clara. Eu sou uma pessoa negra clara. Então, eu não sofro o mesmo preconceito racial que uma pessoa negra escura sofre. E eu não posso, até mesmo em questão de lugar de fala, eu não posso afirmar em nome daquela pessoa, dizer, eu sei qual é o mesmo racismo que você sofre, porque não é, ela sofre mais. E o que eu posso fazer eu entendo e eu estou junto com você e vou lutar junto com você para que o seu direito seja o mesmo direito que o meu e o mesmo direito nosso seja o direito de qualquer outra pessoa de qualquer cor. Mas isso é uma luta contínua. Por isso eu sou muito... Algumas pessoas criticam cotas, que criticam qualquer tipo de reparação social para permitir o acesso a todos de igualdade e diversidade, à educação principalmente, e eu sou totalmente a favor, porque minha construção social, eu vi isso acontecendo na prática, não é história. Todas as pessoas negras com quem eu tive contato vieram de lugares muito humildes, lugares muito que não tinha nenhum tipo de assistência, escolas públicas onde os professores, onde o ambiente dizia para ele, você vai se formar, você vai trabalhar de atendente, você vai trabalhar de balconista, você vai trabalhar fazendo no máximo um curso técnico de qualquer coisa, menos você vai ingressar a um nível superior. Como eu contei toda a história aqui também do meu pai. Então eu vejo isso e o processo de ter cotas, de ter permissão e acesso para que essa diversidade ocorra e dar igualdade a todos, isso é extremamente necessário para dar justamente essa permissão de que até hoje eu nunca fui atendido por um médico negro na minha vida inteira. Então, coisas assim a gente precisa se questionar. Por quê? É porque o negro não quer entrar na faculdade de medicina? Será mesmo? Você acha? Não é. Então, é esse tipo de pensamento que a gente tem que parar de pensar só criticamente e jogar, não, todos têm oportunidade igual se lutarem, que não é. A pessoa negra de pele retinta mais escura vai ter que lutar, às vezes, 8, 10 vezes mais do que eu preciso lutar para chegar no mesmo nível de qualquer outra pessoa e ter ali a mesma avaliação ou mais próxima. Então, basicamente,
é isso o entendimento de quando fala em tom de pele e fala sobre nível social, é nessa classificação. Tem até aquele memezinho, aquele meme que tem as cores mais claras em cima, as cores mais escuras embaixo, e fala que o que é portador de drogas e o que é traficante, né? Enfim, de diversos outros exemplos que ocorrem na vida. Infelizmente, é muito isso que existe. E uma indicação de série, tá? Vocês pediram série para indicar. Tem uma série na Netflix que é Os Olhos... O que os Olhos Condenam. Acho que é isso, né? Os Olhos que Condenam. Os Olhos que Condenam. Super indico assistirem. Uma série que fala sobre jovens negros dos Estados Unidos que foram acusados de estupro, sendo que eles estavam só passando pelo parque lá, e eles são presos e tal. Tem toda a história deles, é uma história real. Tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, com toda essa questão do Black Lives Matter, é importante a gente entender, quem aí não tem conhecimento, lugar de fala, pessoas que possam conversar e conviver e falar sobre isso, assistam, procurem, por exemplo, essa série aí, que eu indico muito para ter essa propriedade de poder conhecer mais sobre o outro lado, as vivências das peles negras também. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a vocês dois, vocês foram simplesmente maravilhosos. Trouxeram para nós um assunto tão importante e relevante na atual sociedade, né? Eu gostaria de agradecer também a presença e a fala dos ilustríssimos convidados dessa noite, que fecharam com chave de ouro o nosso evento. Aproveito a oportunidade para, em nome da turma de estratégias, agradecer a todos os palestrantes da semana acadêmica, aos alunos, egressos, professores, tutores e a todos os que participaram, os ouvintes interessados na semana acadêmica. Eu peço para que permaneçam um pouquinho na reunião, porque a gente tem uma surpresinha. A Bia vai compartilhar a tela, tá, gente? Só aguardar um pouquinho. Tá bem. Só para salientar, quem ainda não assinou a ata, tá? Pode assinar, para garantir a presença e também as horas complementares. Pode começar, Bia. Oi, gente, tudo bem? Poli, não precisei xingar a Bia no WhatsApp, tá? Tá tudo dentro dos conformes. Mas a verdade é que a gente queria uma forma de estar mais próximos de vocês, mesmo que remotamente. E enquanto ainda não é permitido aglomerações, nós resolvemos fazer essa intervençãozinha no evento, totalmente dedicada a agradecimentos. Para quem não me conhece, então, meu nome é Camila, eu sou aluna da turma de Estratégias e Relacionamentos Organizacionais, que está organizando, então, a edição 2020 da Semana Acadêmica de RP. E, em nome da turma, eu queria agradecer do fundo do meu coração a Poli, por toda a dedicação dela, por ela ter pegado junto com a gente desde o começo, por todos os perrengues que ela passou e mesmo assim estava sempre com um bom humor e com uma energia que contagiava a todos, dizendo para a gente manter a calma, que daria tudo certo. Toda a maestria com que ela conduziu a gente para que o evento fosse um sucesso. Seria injusto não mandar também um beijo muito especial para todos os meus colegas. Eu tenho certeza que o sucesso do evento foi espelho da nossa dedicação, da nossa organização e da confiança que nós depositamos uns nos outros. Então, beijo para vocês. Eu acho que não teria sido tão especial se não fosse com vocês. E também um beijo muito especial para nossa monitora Bia. Vou falar dela daqui a pouco, mas eu já vou falar. Que foi extremamente importante e essencial também para que tudo ocorresse da melhor forma possível. Eu vou passar a palavra para os meus colegas, mas, Poli, fica aqui registrado todo o nosso carinho, toda a nossa gratidão por ti. Estando aqui em meu nome, em nome do Mário
agradecer a todos os alunos e a todos os convidados que participaram da nossa Semana Acadêmica de 2020. Esse evento foi preparado com muito carinho e a gente ficou muito feliz com o resultado, com as interações e feedbacks que a gente recebeu de todos vocês. Um abraço para todo mundo. Eu sou a Fernanda, estou passando aqui para agradecer imensamente a Andressa e ao Marcos, que ficaram ali no backstage, nos dando todo o suporte possível, que foram peça fundamental para essa semana acontecer. E agradecer também a nossa monitora Bia, que foi incrível. Muito obrigada, Bia. Muito obrigada, Andressa, Marcos. E é isso. E também, em nome do João, para agradecer todo mundo que participou da nossa primeira semana acadêmica 100% online, todo mundo que participou das nossas palestras. Espero que vocês tenham gostado das nossas intervenções culturais lá no Instagram. Muito obrigada por terem feito dessa semana um grande sucesso. Gostaria de agradecer a todos os professores que participaram, interagiram e incentivaram seus alunos a participarem da nossa Semana Acadêmica de Relações Públicas. O nosso muito obrigado. Oi, gente, eu sou o João Paulo e eu tô aqui para agradecer a todas as atrações culturais que participaram das lives de Aquece no Instagram. São elas a Jéssica Fabro, a DJ Angel, o do Uva Light e a Rima na Estação. Muito obrigado, pessoal. Pessoal, eu sou a Victoria Pitten e eu vim lembrar vocês que os nossos mimos virtuais ainda estão disponíveis, então é só acessar o link que está na bio do Instagram, curtir muito a playlist e baixar o pacote de stickers personalizados para a Semana Acadêmica de RP. Eu lembrei de uma coisa e voltei. Todo mundo no alemão depois do evento, tá, gente? Vamos rir para não chorar. Mas fiquem bem e se cuidem. Agora eu vou de verdade, senão a Bia vai me matar. Então, nosso muito obrigado. A Poli, tu é maravilhosa, tu mora no nosso coração. Obrigada, Luana. Obrigada, Flores. O evento foi maravilhoso. Foi uma semana acadêmica incrível e não teria sido possível sem ti, né? Muito, muito obrigada. Gente, não esqueçam de avaliar o nosso evento, tá? Obrigada, gente. Eu nem ia aparecer, ainda bem que eu tô por aqui, assim, mas não esperava aparecer. Obrigada, turma. Foi um prazer enorme fazer essa semana com eles. Deixar eles protagonistas em todo momento. Não vou me estender muito, né? Enfim, hoje é sexta-feira, apesar da gente estar em isolamento, continua sendo sexta, então a gente tem nossos afazeres e, enfim, cada um também quer estar no seu momento. Obrigada demais aos colegas que estão aqui agora. A Florilson, de tão longe, que está aqui com a gente, que o isolamento oportunizou essa presença tão bacana. A Luana, que é pertinho de nós e que a porta da Unicinos vai estar sempre aberta para ela, então ela pode, sempre que quiser, né, fazer uma visita para nós. E a porta da Unicinos também está aberta para o Flow, apesar da gente estar longe, mas que no momento que a gente puder sentar e discutir juntos e estar juntos, vai ser um prazer. Eu estava nos bastidores conversando com as colegas professoras e elas estavam brincando que agora tem um motivo muito especial para ir também na Bahia, que é de conhecer, sentar, sabe, bater um papo, trocar experiências, que eu acho que é isso que é válido. E eu acho que foi esse o clima que vocês deixaram para nós da semana hoje, de uma maneira tão suave, trazendo às vezes um assunto tão pesado. Essa semana mesmo a gente teve péssimas experiências em relação a N situações de representatividade no nosso país. Teve dias bem difíceis em relação a isso. Eu tive um relato muito forte essa semana que foi horrível, de uma mãe com filhos que apanharam da polícia, eles estavam em casa, e isso é do cotidiano de muitas famílias pobres e pretas no Brasil, e isso não deveria ser normal, né? E é muito importante a gente estar dentro da universidade podendo discutir tudo que a gente discutiu essa semana. Então, só tenho realmente muito a agradecer. E bom final de semana para todo mundo. E obrigada demais aos participantes de hoje e aos nossos colegas palestrantes aqui. E beijo, minha turma. Depois a gente se fala. Gente, meus colegas estão quase me matando porque eu não falei que era um vídeo, tá? A gente vai te passar o vídeo depois. Então, um ótimo final de semana a todos. Muito obrigada pela presença e que a gente se veja em 2021, se Deus quiser, na Unicinos, né? Boa noite, gente. Tchau, boa noite, gente. Obrigada. Tchau. Obrigadão.